como a gente falou hoje na aula online, né? Eu vou resolver o mesmo circuito que a gente fez, tá? Agora adotando um sentido de corrente diferente que a gente fez, né? Então a gente está trabalhando hoje com a lei de Kirchhoff, né? E aí para a gente conseguir resolver o exercício, a gente tem que entender três leis, que são as leis que regem o circuito aqui que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa, a gente identificar no circuito o que a gente tem nele, tá? Isso é extremamente importante. A primeira lei de Kirchhoff, ela fala de nó, a lei dos nós, né? Lei de nós, tá? O que ela fala? O que é um nó, né, na verdade? O nó é a junção de três ou mais condutores. No caso, esse aqui é um nó, não é isso? Esse é um outro nó. Eu tenho dois nós, tá? E aí uma coisa interessante para a gente dar nome para esses nós, para os outros elementos do nosso circuito, a gente dá nome para cada ponto. Eu vou fazer isso daqui, ó. Isso aqui é aleatório, tá? Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. A, B, C, D, E e F, tá? E aí eu posso afirmar que no meu circuito eu tenho dois nós. O nó A, o nó B e o nó E. São os dois nós que eu tenho, tá? E aí a lei dos nós. O que a lei dos nós fala pra gente? Ela fala que toda corrente, né, é uma lei de conservação de energia. Toda corrente que entra no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Ou seja, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. É exatamente a mesma, tá? Aí assim, isso independente de quantos filamentos que estão no nó. No nosso caso aqui são 3, mas eu tenho nó de 4, de 5, enfim, tá? Quantidade infinita, beleza? Isso a gente tem que entender que a gente vai utilizar ela na nossa resolução. Uma outra coisa que a gente vai observar aqui são os ramos. O que são os ramos? O ramo em um circuito assim, ele é uma parte do circuito, tá? Um pedaço desse circuito, que vai de um nó a outro nó, tá? Ou seja, eu tenho dois nós. Então, eu tenho nesse circuito 3 possibilidades de ir do ponto B ao ponto E. Concordam comigo? Eu teria o ponto B ao E, ó. Esse é um nó, um ramo. Ramo B, E. Esse é um ramo. Um outro ramo que a gente tem também é o ramo B, C, D, E. Esse é um outro ramo. Saiu de um nó, vim até outro nó. Então eu tenho o ramo também B, C, D, E. Esse é o outro ramo. E o outro ramo, que é o último caminho que a gente tem possibilidade, que ele sai de B, é isso? Vem a A, passa pela minha fonte, vem a F e volta, e chega, né, ao nó E. Essa é outra possibilidade, é um outro ramo, B, A, F, E. Ou seja, meu circuito tem 3 ramos. Ou seja, o ramo é uma parte do circuito que eu vou de um nó a outro nó, beleza? São os caminhos que eu tenho para chegar de um nó a outro nó. Então eu tenho esse caminho e esse caminho. Então são 3 ramos. Aí uma característica muito interessante que a gente tem que saber é o quê? A quantidade de ramos que eu tenho no circuito, ela é igual à quantidade de correntes que vão circular, que eu vou encontrar nesse circuito. Se eu tenho 3 ramos, então eu vou afirmar que eu vou encontrar 3 correntes. Seria aí 1, aí 2 e aí 3, tá? Que a gente vai encontrar aqui. Bacana. Depois dos ramos, eu tenho as malhas. O que são as malhas? As malhas também compreendem uma parte do circuito, só que agora é um circuito fechado. Vocês viram aquele exemplo que eu passei para vocês, por exemplo, aqui, ó, do B, A, F, E? É um circuito aberto, esse é um ramo. A malha não, a malha eu vou de um ponto no circuito, não necessariamente um nó.
mas de qualquer ponto do circuito, eu faço um traçado, faço um caminho no circuito e volto exatamente ao mesmo ponto de partida. Eu fecho o meu circuito, tá? Vamos fazer aqui, olha só, olha que interessante. As malhas, eu vou partir de qualquer ponto. Vou partir primeiro do meu ponto A. A malha é o quê? É uma parte do circuito que eu vou fazer o caminho e voltar a esse ponto A. Então eu faço aqui, ó, A, B, E, F, A. Fechei o meu circuito. Isso é uma malha. Então eu posso afirmar aqui que essa malha é a malha A, B, E, F, A. Olha que característica legal. Todo ramo que você encontrar, por isso que eu acho muito importante isso aqui, a gente descrever quais são os nós que a gente tem. Os ramos sempre vai iniciar com um e terminar com o outro. Isso no caso quando a gente tiver dois aqui só, né? Dois nós. Ou seja, ó, BE, BE, BE. Beleza? A malha não. A malha, o ponto que eu iniciar, eu tenho que terminar com ele. Então sempre iniciou aqui em A, vou terminar em A. Uma outra malha. Iniciando de B, agora essa parte. A C, a D, a E, a B, ó. Malha B, C, D, E, B. Isso aqui é uma outra malha. Beleza? Duas malhas. Iniciou num ponto e terminou nele. Não necessariamente um nó, tá? Outra malha que eu tenho, a malha externa. Essas duas malhas internas eu tenho uma externa, ó. A, B, C, D, E, F, A. Maior malha. A malha A, B, C, D, F, A. Ou seja, três malhas. Tenho três ramos e três malhas, tá bom? Isso aqui é a base do nosso circuito. Como a gente vai resolver? Qual que é o passo para resolver isso aqui tudo? O objetivo principal é o quê? Encontrar a corrente do ramo 1, do 2 e do 3. E 1, e 2 e 3. São três ramos, três correntes que a gente vai encontrar, tá? Bacana. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos usar agora a lei das malhas. O que a lei das malhas fala pra gente? Toda a tensão que é aplicada em uma malha tem que ser consumida por ela. Ou seja, todas as somas das DDPs, e as diferenças de potencial de cada circuito, a queda de tensão em cada resistor, a soma deles tem que dar igual a da fonte, tem que ser anular, tem que ser zero, tá? Tem que ser consumida toda essa energia ali na minha fonte, tá bom? Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com duas malhas, as duas malhas internas, essas duas aqui. Então, a corrente que eu encontrar aqui, ó, eu vou chamar essa aqui de I1 e de I2. Eu vou encontrar primeiro I1 e I2. E essas duas que eu encontrar, elas vão ser respectivas ao ramo externo aqui, ó, que vai ser I1. I1 vai correr nesse ramo externo e I2 nesse ramo externo de cá. E a I3, que eu não encontrei ainda, eu vou encontrar depois, é a que vai circular no ramo interno, que é do B ao E, tá bom? Primeira coisa, eu sei que aqui é o 1, a I2, show de bola. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um sentido para essa corrente dentro das minhas malhas, dessas duas malhas aqui que eu vou fazer. Eu preciso dar um sentido, e esse sentido ele pode ser aleatório, tá? Não se preocupe se está um sentido certo ou não, tá? Eu vou chutar. Na nossa aula online, a gente fez ele anti-horário, né? Agora a gente vai fazer ele horário. Então eu vou falar que o sentido dessa corrente nessa malha tá assim, ó. Esse é o sentido da minha corrente aqui. Tô chutando que é esse. E daqui é o mesmo, vou adotar o mesmo, tá? Mesmo sentido, beleza? Os dois agora no horário. Depois que eu fiz isso, o próximo passo é o quê? Eu polarizar, eu preciso colocar polaridade nos elementos que estão dentro dessa malha. E tem dois elementos que estão aqui que eles já têm a polaridade deles, que são as fontes. Vocês lembram da simbologia? O tracinho menor sempre é negativo e o maior positivo, olha lá. O tracinho menor negativo e o maior positivo. Bacana, agora eu vou colocar a polaridade nos elementos internos, nos resistores dentro das malhas. Como que eu faço isso?
Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem que o quê? Somar a tensão que ficar em cada resistor para dar zero? Aí é o seguinte, eu preciso somar a DDP, a diferença de potencial, a queda de tensão deles. Eu preciso somar a tensão desse, depois na malha desse, para dar zero. Tá? Tudo isso tem que dar zero. O que é a tensão nesse resistor? Olha só, vocês lembram da nossa fórmula? Lei de Ohm, ó, tensão é igual a resistência vezes corrente. Olha só que interessante, eu não estou procurando isso daqui, queda de tensão, toda a soma da tensão nessa malha não tem que dar zero? Tem. Então, a minha tensão aqui, eu não tenho valores de tensão desses resistores. Tenho? Não tenho. Eu tenho o quê? Valores de resistência, ó, 20 ohms, 15, 35, 45 e 11. E eu sei que neles circula uma corrente que eu falei que nessa malha é I1, nessa malha é I2, aqui ó, a corrente. Então se eu pegar a resistência que está aqui, vezes a corrente que está circulando por ele, eu vou encontrar quem? A tensão. Como que a gente vai fazer isso? Ó? Vamos montar uma equação aqui para encontrar as três correntes. Aí para isso eu preciso da polaridade para os meus elementos internos. Então vamos lá, como que eu vou fazer isso? A hora que a minha corrente entra no resistor, eu coloco o sinal de positivo, o lugar que ela entra. No caso aqui ela está sentido horário, não tá? Então olha, ela está entrando por baixo desse resistor de 15 ohms, não tá? Então aqui vai ser positivo e aqui negativo. Beleza, minha fonte já está polarizada. Aqui agora, entrou aqui positivo, negativo. Bacana. Ainda nessa malha, descendo, eu encontrei o de 35. Aqui vai ser positivo e aqui negativo. Dessa primeira malha, bacana, simples assim, tá? Não tem dificuldade. Agora da segunda malha, olha só, também está no sentido horário. Agora nesse aqui, ó, opa, nesse resistor agora, ele está sofrendo influência da corrente I1, que aqui é mais e menos, porque ela está entrando na parte superior, só que a I2 ela está entrando na parte inferior. Então aqui vai ser mais e aqui em cima é menos, tá bom? No 45, ó, a corrente está entrando aqui, então aqui é mais, aqui é menos. Nossa fonte já tem, aqui no 11 está entrando por cima, então é mais e menos. Bacana! Pronto, já fiz a polaridade de todos os componentes. Agora eu vou conseguir montar a minha equação, tá bom? Como que eu faço isso? Eu vou pegar essa malha, eu vou percorrer a malha somando essas quebras de tensões, as tensões que estão lá. O que são as tensões? Resistência vezes corrente. Olha só, eu vou pegar essa primeira malha, a malha A, B, E, F, A, que é onde eu coloquei que circula a corrente 1. Eu partindo do ponto A ao ponto B. Ah, eu estou sentindo horário, posso fazer anti-horário? Posso, vai dar a mesma coisa, não tem problema, tá bom? Eu gosto de fazer no sentido da minha fonte, porque a minha corrente vai dar positivo. Depois eu vou ter que inverter o sinal mais para frente. É só uma dica, tá? Eu vou fazer aqui no sentido horário, ó. De A para B. O que eu encontrei? Um sinal positivo. Beleza? Só vou colocar aqui, depois eu apago, né? Mas positivo. Qual que é o valor da resistência? 20. Rapaz, eu quero saber a tensão daqui, não quero? Quero. Vezes quem? Olha lá, ó, de novo, tensão é resistência vezes corrente. Resistência eu já pus 20. E a corrente que passa esse valor não, mas eu sei que ela é a I1. Então, beleza. 21. Cheguei a ponto B. Agora eu vou descer, ó, fechar a malha. Encontrei um resistor que tem duas correntes por ele. Preciso anotar deles? Preciso. Lei das malhas, eu anoto os dois. Olha só. Desse lado aqui, eu tenho a I1, não é? A I1 entrou positivo nele, então vai ser mais 35 e 1. Só que do lado de lá foi a I2, e ela está negativa aqui, ó, né? Ó, menos 35 e 2. Saí dele, cheguei a E. E a F, não tenho nada, agora eu vou subir. Sinal positivo, ó. Mais quanto? 15 vezes, aqui só passa I1, né? I1.
Subi de novo, achei menos. Quem? 200. Vou ter que apagar só esse nomezinho aqui. Menos 200. Cheguei ao ponto A. Quando eu chego lá no ponto, fechei a malha, isso aqui vai ser tudo igual a 0. Essa é a minha equação básica, base, tá? Dessa malha. Agora eu vou simplificar ela. Como é que eu vou simplificar? Eu vou deixar aí 1 primeiro, tá? É a mesma coisa, Bhaskara, A, B e C, né? Vamos lá. Aqui, ó, vou somar tudo que é I1. Eu não posso somar I1 com I2, é lógico, né? Então eu tenho aqui 35 com 20, 55, 60, 70. Não é isso? Ó? 20, 35 e 15 e 1. Então, 71. Bacana. Agora eu vou colocar I2. Só tenho 1 que é menos 35 e 2. Pronto. O próximo, menos 200. É igual a 0. Olha só. Essas tensões, tudo é igual a 0, tá? Posso passar esse cara para lá? Posso, não tem problema nenhum. Eu vou tirar ele daqui. Ele está negativo, ele vai para lá o quê? Positivo. Olha só, essa é a nossa equação. Olha que interessante. Então eu vou falar para vocês que toda a queda de tensão dentro da minha malha tem que ser igual a 200, não é isso? Vocês lembram que eu falei para vocês muito isso? Toda a tensão aplicada no meu circuito, a soma daquelas quedas de tensões, tem que ser igual à da fonte. Ou seja, 70, que é a soma dessas resistências, vezes I1, isso aqui vai dar uma tensão. Resistência vezes corrente é uma tensão. Beleza? Menos I2 é a que está passando para cá, é igual a 200. Essa é a primeira equação. Primeira malha. Agora fazer a equação dessa segunda aqui, tá? Eu tenho I1, I2 e 200. Aqui, como eu tenho duas incógnitas, eu não consigo ir muito além disso. Eu poderia fazer algumas coisas aqui, passar para lá positivo, dividindo, mas eu não vou conseguir muito mais do que isso. Eu vou deixar ela quietinha aqui, vou fazer uma outra equação e somar as duas, tá? Olha só. Nessa aqui agora, mesmo princípio, vou partir de um ponto que seja B, vou em sentido horário. Olha só, partindo de B, eu encontrei quem? Mais 45. Qual que é a corrente que passa aqui? I2. De C descendo eu tenho mais, olha o sinal, positivo 24. Descendo, sinal positivo, mais 11. Qual que é a corrente que passa aqui? I2. Cheguei ao ponto D, vim ao ponto E, não tem nada. Subindo, o resistor 35, que é de 2 e 1. De 2 agora, ele está positivo, está do lado de cá, então vai ser mais 35 e 2. E de 1, agora ele está negativo, ó, menos o valor dele e 1 que é de cá. Cheguei ao ponto B, de onde eu parti, igualo tudo a 0. Pronto. Agora eu vou resumir ela, tá? Como que eu resumo? Vou pegar tudo que é I1, colocar aqui, que na verdade eu só tenho um, que é esse, menos 35, ó. Já pus ele aqui. Bacana. E 2 agora. 45, 35 e 11. Dá o quê? 40, 91, né? Mais 91, 2. 45 com 35 com 11. 91 e 2, tá? Beleza? Fora isso, faltando agora, eu vou riscar aqui para saber que eu já utilizei, mais 24. Isso tudo é igual a 0, né? Beleza, essa é a minha segunda equação. Ó.
Show de bola. Ah, eu esqueci de passar aqui, eu passei o 200, eu vou passar o 24 também, tá? Ele estava positivo, ele vai negativo. Então essa é a minha segunda equação, tá? Menos 35 e 1 mais 91 é igual a menos 24. Bacana. Com essas duas equações, agora eu vou conseguir resolver, tá? Eu vou utilizar o método da adição. Como as duas equações elas têm as mesmas incógnitas, eu não preciso usar o método de substituição. Eu já vou direto para a adição, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vou pagar essa parte aqui, que era a base dela, tá? Essa aqui também. Eu tenho essas duas aqui. Vou transcrever essa aqui, vou só dar uma arrumada nela aqui para caber, tá? 71 e menos 35 e 1 bacana, as duas. O que eu vou fazer? Se eu somar elas aqui, simplesmente somar, eu vou permanecer com as duas mesmas incógnitas de 1 e 2. Eu não vou conseguir resolver esse exercício, não vou conseguir chegar ao número final das correntes. Não é isso que eu quero. Então o objetivo nosso aqui é o quê? É zerar, é cancelar uma dessas incógnitas, uma dessas correntes. Como que eu faço isso? Olha só, qualquer número subtraído por ele mesmo dá zero, concorda comigo? Então, por exemplo, se eu tiver 10 menos 10, dá zero. Então, eu vou fazer isso com os valores das resistências. Olha só, vou pegar uma delas, eu vou escolher aleatoriamente, pode ser I1 e 2. Eu vou escolher I1 aqui porque está muito fácil, está muito na cara. Para mim cancelar elas, as duas têm que ter o mesmo valor com sinais diferentes. Não adianta ter o mesmo valor com o mesmo sinal. Se for 70, 70 vai dar 140. Não resolveu nada. Tem que ser 70 menos 70. Beleza, de cá já está 70. Como é que eu transformo esse cara em 70? É muito simples. Eu multiplico essa equação toda por 2. Ó. Vou multiplicar ela por 2. Toda ela, só não pode ser esse número, tem que ser ela toda. Tá? Aí é o seguinte, está o sinal contrário. Beleza, bacana, não preciso alterar. Mas se tivesse por algum motivo aqui 70 com 35, eu continuaria multiplicando por 2? Não, teria que ser agora menos 2. Para além de igualar o sinal, a quantidade de cima, que é de 70, eu mudar o sinal dela para ficar 70 menos 70, tá? No caso, como a original já tem menos 35 e 1, eu simplesmente multiplico só por 2, tá? Então eu vou transcrevê-la aqui para baixo. É lógico, aqui eu tenho menos com mais, menos 71, mais com mais, lógico, mais. Sinais iguais é mais, né? 91 vezes 2, 182. E 2. Menos com mais, menos 48. Bacana. Essa aqui agora, por enquanto, eu vou esquecer. Essas duas equações são exatamente a mesma, só uma forma diferente de escrever, tá? Aí agora é o seguinte, pegando aqui, ó, essa com essa, mais 70 menos 70, eu anulo. Por que eu anulo? Porque vai dar 0 vezes e 1. Qualquer número, a gente sabe, multiplicado por 0 dá 0. Então, anulei 1. Agora aqui, menos 35. Eu até aconselho vocês a apagarem essa parte aqui, tá? Para não confundir. Menos 35 com 182... 147 positivo, né? Muita atenção nessa regrinha dos sinais, tá, gente? Senão dá tudo errado. Que é igual a 200 menos 48, né? 152. Beleza? Positivo, né? Bacana. Esse cara está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, eu vou ter
I2 é igual a 152 dividido por 147. Então, 152 por 147. 1,034 amperes. Essa é a corrente de 2. É essa aqui. Aí olha que interessante. O valor deu positivo. Vocês lembram que lá na aula online que a gente fez, ele deu negativo. Por que que deu negativo? Porque lá a gente colocou o sentido dessa corrente anti-horário. Preciso alterar? Não, eu só preciso saber o quê? Não existe valor de corrente negativa, tá, gente? Quando der algum valor negativo é porque aquele sentido que eu coloquei arbitrário estava errado, é o contrário. Só isso, a gente não precisa refazer o exercício, não precisa fazer nada. Eu só preciso ter ciência que essa corrente, aquele sentido arbitrário que eu coloquei lá no início, ele está invertido. Só isso, mais nada. Então, beleza. O valor de 2, perdão. 1,034 amperes. Show de bola. Agora, para a gente achar I1 e I3. I3 eu não tenho nenhuma aqui, então eu não consigo mexer nela por enquanto. Eu vou em I2. Como que eu faço para achar I2? Eu vou pegar um espacinho aqui dessas malhas. Então, tá? Isso aqui a gente já viu, posso apagar. Como é que eu faço para achar I2? I1, perdão. Eu vou em qualquer uma dessas equações aqui e substituo I2 nela. Vou pegar essa primeira aqui mesmo, ó. Vou transcrever ela aqui, ó. 71 menos 35 I2, que é igual a 200. Aqui, ó, em I2 eu coloco quem? Esse cara aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Aí eu vou repetir. 71 menos 35 vezes 1,034 igual a 200. Esse vezes esse, eu já sei que é negativo, menos com mais. Quanto que vai dar? 35 vezes 1, 0,34. 35,56. É isso mesmo? É. Que é igual a 200. Esse cara tá negativo, eu vou passar para lá positivo, já somando com 200, diretão, ó. E 1. Meia. Tá errado aqui, pedal, eu fiz por 34, tá, gente? Não, é 35, eu bati errado aqui, desculpa. É 36, tá? 36, 19. Perdão aí, que eu bati na calculadora 34. Então, na 36, 19, passo para lá, tá negativo, ele vai somando com os 200. Esse cara tá positivo, multiplicando, vem dividindo. E 1 é igual a 236,19 dividido por 70. Então, vamos lá, 236,19 dividido por 70, 3,74. 41 amperes. Essa é a corrente 1. 74. Deu positivo também, então esse sentido está certo. Lá no nosso online, na aula online que a gente fez hoje, a gente percebeu que lá deu negativo, né? Por quê? Porque o sentido que eu coloquei para a corrente lá no início foi invertido, tá? Ou seja, o valor é exatamente o mesmo, porém com sinal positivo eu sei que aqui eu acertei nos valores das minhas correntes. E aí por que isso é extremamente importante? Eu sei que elas estão nesse sentido, então agora eu vou utilizar quem? A lei dos nós para calcular quem? I3, ó. Que é a desse ramo interno aqui, ó, que é BE. Eu sei que a I1 circula aqui, a I2 circula aqui e a I3 aqui. Vou achar ela, utilizando a lei dos nós.
eu sei que a I1 está nesse sentido, então eu sei que ela está entrando no meu nó B. Eu sei que a I2 está nesse sentido, então eu sei que ela está saindo do meu nó B. Bacana, eu tenho uma entrando e uma saindo. Agora, e a I3? Não sei, cara. De novo, eu vou precisar colocar um sentido arbitrário nela, eu vou chutar um sentido dessa corrente. Ou está entrando ou está saindo do nó B. Não sei. Eu vou supor que ela esteja, sei lá, vamos lá, entrando. Vou falar que a I3 esteja entrando no nó. Bacana? Por que que isso é extremamente importante? Para mim fazer uma equação da lei dos nós. Como é que eu faço isso? Vocês lembram lá no começo que eu falei? Lei dos nós. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Quais são as correntes que estão entrando no nó B? I1 e I3. Então vamos lá, ó. I1 mais I3, que é o quê? A soma das correntes que entram é igual a que sai, que é I2. Que é igual a I2. Substituindo aqui. I1 vale quanto? 3,7441 mais I3, que eu não sei, é igual a I2, que é 1,0